Olá pessoal, eu sou o pastor e professor Tiago Titilo e estou iniciando no meu canal uma série chamada Resenhando, cujo objetivo é apresentar alguns livros que eu li nos últimos anos para que aqueles que me acompanham, aqueles que me seguem, possam ter algum norte na escolha dos livros a lerem, né? Eu sou professor de uma disciplina chamada Colóquios em Teologia no Seminário Betel, e nós fazemos a cada mês um café teológico. E neste café teológico nós orientamos uma literatura que será debatida, né, neste café. E então quero pegar alguns livros que foram usados no café teológico nos últimos anos e outros que eu li sem o compromisso de ministrar o café teológico da disciplina de colóquios em teologia e apresentar aqui, né? Acaba sendo uma diretriz para aqueles que me acompanham e assim, tendo um vídeo prévio apresentando a obra, o leitor já pode decidir se vale a pena dedicar o seu tempo na leitura deste livro ou não. Eu acredito que não tem experiência mais frustrante do que iniciar uma leitura e lá na página 40, 50, 60 você perceber que aquele livro não te tocou, aquele livro não corresponde aos seus anseios e você não conseguiu, o livro não tá, na leitura não está fluindo, né? Não está sendo agradável. E você parar tendo perdido um tempo que você poderia ter dedicado à leitura de uma outra obra, né? E eu quero começar com este livro aqui, O Drama das Escrituras. O Drama das Escrituras é uma publicação de Edições Vida Nova, a edição é de 2017, e esse livro tem como subtítulo Encontrando o Nosso Lugar na História Bíblica. Ele é de autoria do Craig Bartholomew e do Michael Gorin, né? É um livro que eu li e gostei bastante, né? Um livro que busca trabalhar as narrativas bíblicas na construção de uma grande narrativa e assim dar os subsídios para a formação de uma visão de mundo cristã, né? Eu quero iniciar aqui passando para vocês a formação dos autores, né? São autores bem conceituados. O Craig Bartholomew, ele é PhD pela University of Bristol e é professor de filosofia na Redeemer University College, no Canadá, além de ser diretor do Paideia Center for Public Theology, né? O Michael Goin, ele é PhD pela University of Utrecht e diretor de educação teológica e pesquisador residente no Missional Training Center no Arizona, Estados Unidos. Tá? Ele também é professor de missiologia no Calvin Theological Seminary e é pastor também, tá? E membro sênior e pastor de pregação da igreja New West Christian Reformed Church, tá? No Canadá. Os dois também são coautores do livro Introdução à Cosmovisão Cristã, um livro que está na fila, que eu pretendo ler, ainda não li, mas a tirar pela leitura do Drama das Escrituras, eu acredito que seja um texto também muito, muito agradável, muito bom, muito elucidativo, muito esclarecedor. Tá? Esse livro aqui do Craig Bartholomew, com o Michael Gorin, ele é dividido em 6 atos. Tá? Aqui no sumário, né, eu vou aproximar um pouquinho, mas vou ler aqui para vocês. Nós temos o livro dividido em 6 atos. O primeiro ato é Deus estabelece seu reino, a criação. O segundo ato é Rebelião no reino, ele trata da queda. E o terceiro ato é O Rei Escolhe Israel, redenção iniciada. Tá? E aí tem um capítulo chamado Interlúdio, no qual os autores tratam do período intertestamentário, com o subtítulo Um Relato do Reino aguardando um desfecho. O ato 4 é a vinda do rei, a redenção realizada. O ato 5, propagando a notícia do rei, a missão da igreja. E o ato 6, a volta do rei, redenção concluída. Tá? O livro tem ainda um índice de passagens bíblicas e um índice remissivo ao final. Nessa obra, O Drama das Escrituras, os autores apresentam a Bíblia como um todo orgânico, constituído de narrativas que formam a grande narrativa bíblica, base
da cosmovisão cristã. Tá? Através desses 6 atos, né, eles percorrem toda a Bíblia para a formação, então, dessa visão de mundo cristã. E, além disso, eles fazem comentários pertinentes em relação a diversas passagens bíblicas importantes que esclarecem os temas fundamentais do livro, a saber, a aliança e o reino, que funcionam como uma espécie de argamassa para a compreensão das diferentes narrativas e como elas se encaixam entre si. Tá? No ato 1, né, Deus estabelece seu reino à criação, os autores apresentam os nomes pelos quais Deus é mencionado em Gênesis 1 e 2, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, né? Elohim e Yahvé Elohim. Enquanto Yahvé é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés como aquele que resgatará Israel, Elohim é o nome usado para se referir a Deus como o criador de todas as coisas. E o propósito do autor do Pentateuco, do autor de Gênesis, de intercambiar essas duas expressões no capítulo 1 e 2 é expressa na página 36 do livro, onde os autores dizem: o mesmo Deus que resgata Israel da escravidão é o Deus que criou todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Página 36, né? Eles continuam mais à frente na página 47, afirmando que a Bíblia descreve o mundo material criado como o próprio teatro da glória de Deus, o reino sobre o qual ele reina. E eles continuam falando dessa criação e chegam então na criação do homem feito à imagem de Deus, né? O homem criado à imagem de Deus, e essa imagem de Deus ela pode ser entendida como o propósito, o papel do homem na criação, que é dominar a criação. É claro que eles vão fazer um adendo que esse domínio não deve ser irresponsável, destruindo a criação, né? Mas extraindo dela tudo aquilo que ela pode oferecer para o bem do homem, para a glória de Deus e para o bem da própria criação de maneira geral, né? Aí na página 45 eles vão afirmar que o homem é um subsoberano, né? Um administrador, uma espécie de vice-regente de Deus na Terra, e que essa ordem para dominar a criação é adequadamente chamada de mandato cultural ou criacional e aponta para o uso de todos os tipos de atividade cultural a serviço de Deus. Isso nós encontramos lá na página 45, ok? O ato 2 é a rebelião no reino, né? A queda. E nesse ato 2, os autores vão tratar da queda da raça humana. E logo no início eles refutam a pretensa ideia de muitos de afirmarem que os capítulos iniciais do livro de Gênesis não devem ser entendidos como capítulos históricos, mas como mito ou lenda, né? Como se tivesse apenas a intenção de passar um valor moral pertinente, ainda que a história não seja real. Eles insistem que a intenção autoral era registrar fatos da história, era registrar, de fato, acontecimentos reais. Tá? Então, aqui eles vão necessariamente demonstrar que o próprio gênero no qual a maioria do livro de Gênesis é escrito, sendo um gênero narrativo, ele tem a intenção de registrar fatos históricos, eventos literais, eventos que aconteceram, tá? Diferentemente de outros gêneros que são usados por autores bíblicos, como Jesus usou o gênero parabólico, como é o gênero apocalíptico, como é o gênero profético, como é enfim, diversos outros gêneros, gênero epistolar e por aí vai, tá? Bem, depois de afirmar que os eventos ali registrados são acontecimentos reais, eles, e não apenas uma tentativa de passar uma lição moral, ele afirma, os autores, né, eles, então, afirmam que a sede de autonomia do homem foi instigada pela serpente, levando então o homem à ruína. E em princípio parecia que a palavra de Deus falhou, porque o primeiro casal desobedece à ordem divina e mesmo assim eles não morrem. Em princípio nada acontece com eles. Mas aí os autores vão no ponto, né, quando eles dizem na página 51 o seguinte: mas algo neles e entre eles de fato morre.
Sua percepção de si mesmos e seu relacionamento um com o outro são despedaçados. Eles se tornam morbidamente constrangidos e assim tentam apressadamente cobrir sua nudez. Pela primeira vez sentem vergonha. E, o que é ainda muito pior, seu relacionamento com o Senhor também é destruído. Eles se escondem dele com vergonha e medo. Página 51. A morte é, portanto, muito mais do que a morte física, o que não quer dizer que não envolve a morte física. Porque a partir daquele momento, o primeiro casal começa a experimentar aquilo que vai culminar na morte física, seja o envelhecimento, seja a sujeição a enfermidades e outros problemas que acarretarão no futuro com a morte física deles. E embora a morte inclua a morte física, ela não é restrita à morte física, tendo como os pontos mais altos de seus aspectos a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus, e a segunda morte, né, que João vai falar em Apocalipse, que é quando essa morte espiritual ela se torna eterna e irreversível. Tá? O capítulo, contudo, termina com uma nota de esperança, mencionando a promessa de Gênesis 3,15 e mostrando a provisão de Deus a cobrir a vergonha do primeiro casal com peles de animais. Tá? E aí vem o capítulo 3, ou melhor, o ato 3, né? O rei escolhe Israel, redenção iniciada. Né? Nós vamos observar, e esse capítulo vai mostrar isso, que a humanidade ela parece ir de mal a pior. Primeiro a queda no capítulo 3 de Gênesis, depois o primeiro homicídio, né, quando Caim mata o seu próprio irmão Abel, no capítulo 4, e no capítulo 6 nós já vemos ali a degradação humana em uma escala bem avançada. Né? Nós vemos os filhos de Deus possuindo as filhas dos homens, e daí gerando nefilins, e enfim, Deus então olha para isso e resolve destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Mas a preservação de Noé e sua família dá conta de que Deus não desistiu, não abandonou o seu propósito original. Noé, ele é um novo Adão por meio do qual Deus busca reiniciar, recriar, recomeçar a raça humana, né? E Deus estabelece uma aliança com Noé, a qual possui 3 elementos. Um vínculo, este vínculo de sangue, e sendo soberanamente administrado por Deus. Né? Esta aliança retoma aquela feita com Adão, e até a ordem é a mesma. Você vê Deus mandando Noé e sua família crescerem, multiplicarem, encherem a terra, né? Dominar a criação. Né? Noé falha, a gente vê isso no capítulo 9, do texto bíblico, e surgem as nações, né? O rol das nações do mundo antigo no capítulo 10 de Gênesis. E o episódio da Torre de Babel acaba por demonstrar a arrogância do homem que quer, de alguma forma, chegar a Deus por seu próprio esforço ou fazer as coisas da sua própria maneira e erigir uma marca, um sinal, um objeto que demonstre ali a sua grandeza, né? Mas, após isso, nós vemos que Deus ainda não desiste da raça humana, e ele faz uma aliança com Abraão, mostrando a sua resolução em redimir seu reino da criação que havia sofrido com o impacto da queda, né? Abraão é chamado para dar origem a uma nação e, por meio dessa nação, abençoar todas as nações, todas as famílias, todos os povos da terra. Nós temos esse relato lá em Gênesis 12. Né? E a promessa feita a Abraão ela é renovada junto aos seus descendentes, né? Isaac e Jacó. Mas é quando Deus, através de um ato poderoso, redime Israel, através da liderança de Moisés, que o povo de Israel é de fato formado aí através desse poderoso ato de Deus. Né? Bem, nós temos então, nesse mesmo capítulo ainda, né, o rei escolhe Israel, a continuidade da história bíblica, né, passando ali, depois do Êxodo, para Levítico, onde as leis são dadas, livro de Números, onde demonstra o trajeto do povo rumo à terra, Deuteronômio, né, o preparo do povo através dos sermões de Moisés, e a conquista da terra
prometida aos patriarcas, né? Daí em diante, Bartolomeu e Gorin, eles seguem com a história de Israel, dos juízes até a monarquia, culminando nos erros que levaram à divisão do reino e à ação dos profetas e o trágico exílio antes do retorno sob Esdras e Neemias, né? E aí, enfim, esse ato, que é o ato 3, termina, e vem um capítulo do livro chamado Interlúdio, né? Que trata basicamente do período entre os testamentos, falando da comunidade judaica na Palestina e na diáspora, além de falar da fé em Israel nesse período e as dominações, né, persa, grega e romana, a revolta dos Macabeus e a dinastia dos Asmoneus, né, a esperança messiânica, a esperança do reino sendo renovada ali por alguns grupos, e as facções religiosas judaicas, né, os fariseus, essênios, saduceus, fariseus e por aí vai, né. Depois disso, o livro entra no seu ato 4, né, a redenção realizada, né. Ato 4, a vinda do rei, a redenção realizada. Nessa parte, né, os autores vão afirmar que Jesus é aquele que traz consigo o reino de Deus, revelando-o por meio dos seus atos poderosos, por meio das suas obras, dos seus sinais, dos seus milagres. Tá? A partir de então, eles vão abordar Cristo como sendo, de fato, aquele que consigo traz o reino de Deus. Eu quero até ler um trecho na página 158 e 159, bastante interessante, né? O texto vai falar sobre a tentação de Jesus, né? E depois vai mostrar o caminho seguido por Jesus para que o seu reino fosse, então, demonstrado, rejeitando as propostas de Satanás acerca de uma ideia de um reino baseado na força. Na página 158, os autores dizem: antes de iniciar essa obra, o Espírito conduz Jesus ao deserto para um confronto com Satanás. Mateus 4, 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13. Essa é uma história de batalha espiritual, mas não a respeito de uma alma individual que busca santidade pessoal. À medida que lemos a história, precisamos nos lembrar das diferentes perspectivas no Israel do primeiro século a respeito de como o reino de Deus deveria vir, pois é disso que trata a tentação de Jesus. Olha que sacada interessante dos autores. Satanás mostra a Jesus 3 caminhos diferentes que ele poderia tomar como Messias. Podemos nos referir a eles como o caminho do populista, 1. 2. O caminho do operador de milagres. E 3. O caminho do revolucionário violento. Se tomasse o primeiro caminho transformando pedras em pão, Jesus poderia usar esse poder para se tornar um Messias populista. Poderia dar às pessoas o que querem, satisfazendo sua necessidade urgente de simples alimento, apresentando-se como o líder de uma revolução popular. As pessoas certamente exigiriam que um provedor desse tipo fosse o seu rei. Outra possibilidade é que Jesus poderia se tornar um operador de milagres messiânicos, jogando-se da parede do templo, do alto do templo, e forçando Deus a agir de modo espetacular para salvá-lo. As pessoas ficariam completamente perplexas e seguiriam Jesus em tudo que fizesse e dissesse depois disso, compelidas pelo puro sentimento de estupefação. Ou ainda, Jesus poderia se tornar um Messias político no estilo dos zelotes, usando a violência e a coerção como um atalho militarista ao trono. Mas fazer isso significaria concordar com Satanás, adotar o programa de domínio dele, prostrar-se diante dele. Jesus vê que todos esses caminhos, na verdade, começam com Satanás e ele se recusa a alterar sua própria missão para se conformar a expectativas populares do que um Messias de Deus deve ou não deve ser. Em vez disso, ele escolhe a estrada difícil para o reino, a estrada do serviço humilde, do amor doador e do sofrimento sacrificial. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Capacitado e guiado pelo Espírito Santo e resoluto em seu senso de chamado como Messias, Jesus está pronto para iniciar sua missão que recebeu do Pai. Páginas 158 e 159. Eu achei essa abordagem muito interessante, porque nela nós podemos ver
de fato, a proposta de reino do Messias. A ideia de que o reino não se conquista pela força, o reino não deve ser conquistado por qualquer atalho, por qualquer artimanha, que não o serviço, que não a doação de si mesmo, a autonegação, a abnegação, né? A formação da igreja como comunidade messiânica recebe atenção também neste ato. Ela é iniciada com os judeus, pois conforme os profetas anunciaram, o reino seria estabelecido entre as nações após a renovação de Israel. E os autores vão dizer na página 169, de acordo com os profetas, essa salvação do fim dos tempos não se limitará a Israel, embora começará com o povo escolhido, né? Em suas parábolas, Jesus explica a razão de seu reino não colocar um fim nos inimigos que já se manifestavam naquele momento, né? E aí vem a tensão escatológica do já e do ainda não. Existe um aspecto do reino que é futuro, tá? E por isso a chegada do reino não elimina os inimigos do reino. E os autores aqui colocam 4 pontos específicos nas parábolas de Jesus que explicam essa tensão. O primeiro, o reino de Deus não vem de uma só vez, né? Como eu disse, há um aspecto futuro ainda do reino. O segundo ponto, no presente o reino não vem com um poder irresistível. Ou seja, Deus não usa a sua força para impor a sua vontade. O terceiro ponto, o juízo final do reino está reservado para o futuro. Aí sim nós podemos falar do reino em sua consumação escatológica. E o quarto ponto, a revelação plena do reino é propagada para permitir que muitos entrem nele na era presente. Ou seja, o reino não é consumado definitivamente agora para que haja tempo para que algumas pessoas entrem no reino antes desse juízo final, tá? Em sua morte, Jesus assegura a vitória do reino de Deus e em sua ressurreição ele o inaugura. O ato 5, intitulado Propagando a Notícia do Rei, nós temos os autores apresentando a missão da igreja em 2 cenas. A primeira cena apresenta a progressão da igreja de Jerusalém até a Roma, né, cobrindo ali o livro de Atos, e depois a marcha por todo o mundo, né, a igreja ganhando assim todas as nações. E por fim, a obra é concluída com Atos 6, que fala da volta do rei, a redenção concluída, o desfecho dessa grande narrativa formada de pequenas narrativas que dão à Bíblia a sua unidade orgânica, né? Os autores trabalham majoritariamente as passagens do Apocalipse de João e mostram como o propósito de Deus na criação se cumpre na nova criação. E aí vale a pena dar uma lida na página 252, numa nota de rodapé, em que o autor vai demonstrar aqui a diferença das palavras gregas para nova, né? Quando João escreve que ele vê novo céu e nova terra, né? A expressão novo aqui não é neos, mas kainos, e significa para uma criação renovada, e não uma criação nova em folha. Não algo feito a partir do nada, mas algo restaurado, né? E essa é a visão bíblica. Eu sei que muitas pessoas imaginam que nós viveremos com corpos glorificados no céu. Não, o céu, ou a presença de Deus nesse momento, onde os que partiram em Cristo estão, é um estado intermediário, mas Deus há de restaurar toda essa criação. Do contrário, como Anthony Hockman disse no seu livro A Bíblia e o Futuro, e por sinal essa afirmação ela é citada aqui nessa nota de rodapé, se nós tivéssemos aqui uma referência a algo absolutamente novo e esse mundo fosse destruído, Satanás teria tido êxito, né, no seu propósito de destruir a criação de Deus. O pecado teria entrado no mundo por meio do pecado a morte, e o mundo teria sido destruído e Deus teria criado um novo mundo no sentido de um mundo que não existia antes. Não, Deus há de restaurar
esse mundo e nós viveremos então na nova terra onde habita a justiça, né? Bem, por fim eu quero dizer que, na minha opinião, essa obra ela é muito interessante, ela tem um viés de teologia bíblica, ela passa, né, pelos textos bíblicos, ela passa pelos livros da Bíblia e chega até o ápice da redenção concluída, citando majoritariamente o Apocalipse, e é um texto que, de fato, é de leitura muito agradável, um conteúdo bastante substancioso e ajuda a nós termos uma melhor visão do todo de como se encaixa essas narrativas bíblicas para a formação desta grande narrativa que dá substância para uma visão de mundo cristã. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e quero pedir para você que assistiu o vídeo e gostou e não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, que você possa curtir o vídeo, possa ativar o sininho para ser notificado nos próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço.